Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Por Mais Saúde Mental. E hoje estamos com um assunto muito importante que está relacionado com os entes queridos da nossa família, né? Os mais experientes, que são os nossos idosos. Nós vamos falar sobre o idoso no contexto da pandemia. E trouxemos aqui hoje para conversar com a gente a nossa colega Jussane Mendonça, que ela é psicogeriatra. Hoje ela é responsável pelo ambulatório de psicogeriatria do Hospital de São Vicente de Paulo. E a nossa colega também, Débora Thaís Ferreira, que é psicóloga do ambulatório de geriatria e gerontologia da Policlínica de Itaguatinga. Então, olá, bem-vindas. Então, assim, a gente sabe que mudou muito a nossa vida, a nossa rotina, e principalmente dos nossos idosos, né, que são pessoas que já contribuíram muito, e hoje é uma preocupação, até porque, por eles estarem em um grupo de risco, né, com as suas comorbidades, com as suas fragilidades. Então, eu vou começar com a doutora Jussane, falando assim, a questão da alteração do idoso sem patologia. Eu acho que a gente trabalha num serviço de referência, então no começo a gente teve uma preocupação de fazer uma restrição, né, do acesso desse paciente idoso para a gente proteger, mas passado talvez uns 2, 3 meses, a gente começou a perceber, até por demanda de pronto-socorro, que mesmo com a recomendação de isolamento, o idoso acabava procurando atendimento por alterações, em grande parte deles, que eles não tinham antes do evento da pandemia, né? Então, a gente tem visto, assim, aumento de ansiedade, às vezes com insônia, às vezes com uma restrição até do prazer de se alimentar, né? Uma coisa de uma preocupação excessiva e que, a princípio, a gente pensa com a própria contaminação, mas que às vezes não é só com a própria contaminação, né? É com os filhos que estão trabalhando, ou que estão usando ônibus, ou que estão tendo que sair de casa, com os netos que não estão tendo acesso, ou que têm algum problema de saúde. Então, acho que isso também tem sido um ponto, né? E o que a gente talvez tenha que se preocupar é como a gente pode acolher essa preocupação excessiva, essa ansiedade, e fazer uma avaliação cuidadosa em termos de recursos comportamentais, né? E recursos, às vezes, se vai ou não precisar de alguma intervenção medicamentosa, alguma coisa mais específica. Porque o idoso que chega e tem esse processo mais ansioso, ou às vezes mais preocupado, ele é um idoso que ele tem chegado com acesso à orientação, né? Então, às vezes, só da gente conseguir dizer, olha, está acontecendo com todo mundo, olha, é natural que às vezes você tem que criar recursos de comunicação, você compreende o que está acontecendo. Um ponto interessante que eu vejo é que esse idoso, ele tem uma vontade de falar de política, por exemplo, né? De dizer que ele está entendendo as indicações, que apesar dele estar mais preocupado, ele compreende que às vezes tem que ter uma distância maior. Então, acho que é aquela coisa que às vezes a gente quer proteger o idoso, pode gerar mais ansiedade para ele, né? Então, talvez uma orientação que a gente pode pensar é: converse com essas pessoas sobre o que está acontecendo. Uma grande parte delas tem capacidade de compreender e vai, inclusive, às vezes até dar para os filhos e para os netos, para os familiares, uma tranquilidade em relação às decisões que são tomadas em família, né? Porque é super importante que as decisões sejam tomadas em família. Eu tenho pai e mãe que não moram aqui em Brasília, né? Moram no interior. E eles estão em isolamento e eles aumentaram a necessidade de falar, por exemplo, né? Então, acho que ampliar as formas de comunicação com o idoso, falando honestamente, dizendo a verdade, também é uma forma de diminuir essa preocupação, né? Porque talvez a gente, como cultura, a gente protege o idoso, mas muitas vezes infantilizando, né? E o idoso que tem informação, como uma coisa que está acontecendo com todo mundo,
ele tende a, mesmo que ele fique preocupado, ele tende a ter um pouco mais confiança na relação com os familiares, né? Então, se o familiar age honestamente, se protege, mesmo ele sabendo que é um momento de vulnerabilidade, ele vai ficar mais tranquilo, né? Então, eu acho que isso é um ponto, tanto para nós profissionais, sabermos que a gente precisa topar, conversar de tudo, né? Assim, eles não são alienados, eles estão sabendo o que está acontecendo. Inclusive, até interessante, porque o idoso, ele também está, às vezes, deixando de ver tanto televisão, porque percebe que está ficando ansioso, né? Essa coisa da gente estar mais ansioso faz a gente querer menos barulho, então, às vezes, ele também está reduzindo os estímulos, né? Uhum. Eu tenho uma paciente que eu falei até que eu ia convidar ela para fazer uma live, porque ela desenha e ela faz crochê, e ela fala, doutor, eu preciso fazer essas coisas para não ficar o tempo todo sendo estimulada. Então, acho que são orientações que a gente não pode regredir a pessoa idosa, alienar ela dos processos, inclusive de tomada de decisão, e respeitar, muitas vezes, que essa ansiedade, essa preocupação excessiva, provavelmente a gente está sentindo, mas às vezes a gente não está falando, né? Sim. E eles acabam tendo um pouco mais, talvez, de honestidade em dizer que alguma coisa está acontecendo. Né? Eu acho que, assim, no início da pandemia, falava-se muito que existia um grupo de risco, né, para a morte, e esse grupo eram os idosos. Então, essa notícia alarmou a população idosa com pânico mesmo, né? Eles ficaram aterrorizados. Então, assim, você pensa que numa vida cotidiana normal, onde todo mundo tem as suas atividades, e eles também têm as atividades deles, né? Assim, de participar, de repente, de alguns grupos de convivência, de fazer aula de natação, fazer uma caminhada, encontrar com, né, num grupo de costura, enfim. Isso, de repente, é interrompido abruptamente, como foi para todo mundo, e eles são colocados como um alvo mais fácil. Então, é claro que isso, psiquicamente, tem um impacto importante. Né? Eu acho que a gente não pode desconsiderar. E no início, nós também, enquanto sociedade, eu acho que a gente colocou de uma maneira muito cruel, assim, o foco são os idosos, é como se isso fosse menos relevante, então. Sabe? São eles que vão morrer. Então, passou-se uma ideia no início de que, assim, bom, tudo bem, sabe? Assim, são pessoas que são mais velhas mesmo, que já estão mais perto. Só que para quem é idoso, para quem está experimentando isso tem um valor, isso tem um peso também, né? E eu acho que, assim, a nossa cultura, né? Aqui no Brasil, a gente tende a infantilizar mesmo os nossos idosos, né? A não colocá-los juntos como pertencentes, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu orientei a família agora, bem recente, né? Uma idosa que é lúcida e tal, e ela tá resguardada em casa, porque ela também já não... Ela tem medo de sair, de se expor e tal. Eu falei, bom, então tudo bem, né? O filho vai fazer a compra, mas a senhora fala para ele como é que é automático a senhora quer que compre. Explica para ele, quem sabe, porque ela se questiona, mas aí toda vez ele traz uma fruta, um tomate que não é do jeito que eu quero, a carne que não é no corte que eu quero e tal. Eu falei, olha que ótima oportunidade para a senhora, então, né, assim, colocar para o teu filho, ensinar para ele. A pandemia também veio para isso, assim, né? E aí, essa relação, quando eu conversei sobre isso com os filhos e tal, isso renasce, gente, num vínculo também afetivo. Porque daí as pessoas falam, bom, eu estou isolada, eu estou distante, mas eu ainda sou útil. E, assim, utilidade é algo importantíssimo nas nossas vidas, né? Eu percebo lá no nosso ambulatório, o que adoece mesmo os idosos é a solidão e o senso de inutilidade. E acrescentando aí, nesse momento, né, pela própria faixa etária, então, assim, os idosos eles já têm medo que, por exemplo, os pares deles, seja cônjuges, amigos, irmãos, eles já estão indo embora. Então, já é uma fase que já tem o medo da morte. Tipo assim, já está mais próximo, né, do fim da vida do que do início da vida. Então, já é um ponto, né, bem frágil deles. Hoje, no atual momento, muito importante a gente escutar. A escuta, sim, a inclusão, o empoderamento deles, né, mostrar que eles não são indispensáveis, muito pelo contrário, eles estão no nosso esteio emocional. E eu acho que esse trabalho é muito importante. É o senso de pertencimento, né? Nós, como seres humanos, a gente precisa desse senso de pertencimento, né? Sim. Eu acho que de se sentir assim, pertencente àquela família,
né, uma referência dentro daquela família. Então, por exemplo, uma coisa simples que outro dia eu sugeri também, né? A avó mandasse uma receita para a neta, mas não só mandasse, assim, ela fizesse junto pelo vídeo. A neta é uma criança de 8 anos, 9 anos, então ela foi acompanhando e aquilo foi bom para todo mundo, né? Porque esse encontro de gerações também é riquíssimo, né? Sim. 2 pontos que eu acho que conversam com o que você está colocando. A questão do uso positivo da tecnologia. Os idosos podem se beneficiar do uso da tecnologia. Faz um vídeo junto, faz alguma coisa junto. E também a gente ter esse cuidado com a autonomia, né? Porque eu acho que, principalmente no começo, muitas decisões foram tomadas à revelia do idoso, né? E o que eu tenho percebido, e olha que a gente trabalha com uma faixa socioeconômica baixa, é que é uma informação que está disponível para todo mundo e é uma informação que pode ser pactuada. Então, eu acho que repactuar, eu acho que em alguns casos, né? E até retomar um diálogo sobre pactuação em relação ao que tipo de isolamento vai se fazer, né? A que tipo de tomate que quer se comprar, Sim. né? Assim, e melhorar as vias de comunicação, né? Porque sem essa autonomia, sem esse pertencimento, só por uma medida de proteção para não morrer, é muito angustiante para esse idoso, né? Porque assim, você tira tudo que faz sentido na vida dele, coloca ele isolado e diz, olha, isso aqui é para você não morrer. Né? Num momento, como você falou, que a morte deve até fazer parte do diálogo, né? Assim, até porque já existia o sofrimento em relação a perdas naturais, que a gente, né, fala naturais, e a pandemia também tem levado muitas pessoas, né? Quer dizer, a história que a gente tem falado de cada vez mais perto, mais perto. Então, é muito difícil hoje a gente pegar uma família que não lidou com alguma morte relacionada à pandemia. E se a gente for pensar no nosso contexto de SUS, tem uma configuração importante também, assim, muitos dos nossos idosos são os provedores da casa, né? Financeiramente são aqueles que mantêm toda uma família, mas que de repente são deixados de lado na tomada de decisões. Isso chega a ser incoerente para eles. Então eu sou importante na hora de bancar essa família, de dar o dinheiro, né, de manter tudo isso, mas eu não participo, por exemplo, desse tipo de decisão. Afinal, que tipo de isolamento nós vamos ter aqui em casa? Infelizmente, para a nossa população, a pandemia ela acabou institucionalizando, né, assim, dando uma justificativa para um abandono que já acontecia também. Né? E isso também acho que é algo que os profissionais têm que começar a pensar sobre isso, né, junto nos atendimentos assim, com esses idosos. Porque às vezes eles são abandonados, assim, com uma justificativa de que, não, mas eu não estou indo no meu pai por amor, mas eu já não ia. Eu nunca fui. Só chancelou, né? Só chancelou. Agora você não vai, você tem E eles acham que os idosos não percebem isso. E eles têm claramente isso, né? Assim. Você vê que essa pandemia, ela vem para a gente o tempo todo estar reformulando, como o Jussane mesmo falou, da repactuação. A gente tem que pensar muito assim, como eu posso melhorar um pouco a qualidade de vida do meu idoso com uma proteção? Porque, às vezes, por exemplo, a gente não tem marcadores biológicos, mas a manifestação do Covid, ele está intimamente ligado com questões emocionais. Mas, assim, você consegue elencar várias coisas. Você vê, primeira coisa que o Covid faz para quem não tem patologia, independente da faixa etária, insônia, né? A pessoa querendo, com aquele instinto de sobrevivência, a hora que ele vai dormir, que ele baixa todas as defesas, o que acontece? Opa, meu cérebro tentando resolver uma coisa que não depende da gente, né? Não dormindo, eu altero toda a minha homeostase corpórea cerebral, memória, humor, então ele já se sente cansado. Então aqui, assim, a gente vê na nossa experiência, né, que o que está mexendo muito? Insônia, que acarreta desânimo, que acarreta perda de prazer. E mesmo que dê prazer, você vai fazer o quê agora? E de jovem ainda, a gente indo e voltando, né? Então, eu acho que essa repactuação, essa reposição, e aí a gente, como órgão, né, de saúde pública, de política pública, é muito importante, porque a gente sabe da questão da quarta onda. Bom, mas pegando ainda esse gancho, eu já vou falar um pouco mais como que está essa alteração de comportamento no idoso que está iniciando um processo demencial, uma alteração dos sintomas.
Bom, aí eu vou até não fazer propaganda, mas já fazer, né? Assim, a gente ficou uns 3 meses, eu acho, fazendo monitoramento telefônico com os pacientes do São Vicente. E aí, quando chegou depois de junho, que também foi uma coisa que eu acho que todos nós, de certa forma, achamos que a nossa curva ia ser como a curva dos países europeus e nada. Super, a gente é igualzinho, né? País europeu. Então, quando chegou junho, a gente falou, nossa, e agora? Né? A gente estava com uma lista de espera de muito e vendo as demandas de pronto-socorro de pessoas idosas aumentando. Então, a gente começou a fazer toda uma reconfiguração do atendimento, né? Teleatendimento, atendimento virtual, monitoramento por telefone, triagem por telefone. A gente criou alguns instrumentos, assim, está sendo muito interessante, né? E o que a gente vê é que o paciente que às vezes foi encaminhado por uma suspeita leve, a família está numa angústia muito grande de avaliação porque ele está progredindo, né? O paciente que vinha no esquema com antidepressivo estava bem, não tinha recuperado completamente, ele reincidiu, né? E os pacientes, alguns que já eram acompanhados, que já estavam estáveis há algum tempo, houve uma progressão do processo, né? Então, às vezes, o paciente que ele dependia de auxílio para as atividades instrumentais domésticas, precisa que ajude cortando uma coisa, ou vendo se o tanto de água está ok, né? Ou tendo cuidado com uma coisa mais complexa, ele está perdendo essas funções, né? Quer dizer, fazer um bolo não faz mais, né? Quer dizer, tem toda uma subjetividade psíquica que provavelmente está acelerando os processos demenciais. E aí, em função disso, a gente falou, nossa, a gente tem uma responsabilidade, a gente precisa permitir que esse paciente seja atendido. E aí vem um outro ponto dessa questão da autonomia, né? Porque quando a gente faz o contato, primeiro por telefone, a gente sempre tenta falar com o idoso, mesmo que tenha uma pessoa que informe melhor, e a gente pergunta para o paciente se ele prefere um atendimento presencial agendado, né? Se a família tem condição de trazer ele com segurança, ou se ele prefere um teleatendimento. E tem sido muito interessante ver eles mesmos, mas se tiver jeito, eu prefiro não ir, né? Eu estou aqui em casa, ou nossa, eu quero ver o médico, para mim é melhor ver o médico. Então a gente tem se desdobrado, porque a gente percebeu que até mesmo o próprio processo sintomático tem progredido, e a ansiedade, às vezes, tanto desse paciente que acha que está vulnerável, como da família, de conseguir ter acesso a um atendimento, né? Porque a informação, às vezes, que tem é que não vai ter acesso a nada. Então, acho que tem toda uma rede, né, que a gente precisa encontrar formas, né? A gente precisa ativá-las, né? E de que as famílias consigam chegar em algum lugar dentro da rede de saúde. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas o mais importante é não deixar de buscar. Né? E talvez o que a gente está falando é como talvez o próprio sistema de saúde pode ter um comportamento de isolar, né, a pessoa idosa. Às vezes a gente tem que marcar a data do teleatendimento, né, do atendimento virtual, porque tem a sobrinha que tem telefone, né, que tem um celular, ou que sabe entrar no site. Mas as famílias, gente, tradicionalmente, a gente vê lá, as famílias tentam se organizar. Né? Então, acho que se a gente consegue oferecer um caminho, igual isso, tem família que fala, não, vamos tentar uma consulta virtual. Semana passada mesmo teve uma situação dessa, a gente tentou, mas a idosinha bem perambulando, assim, a gente falou para a filha, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai mandar toda a lista de exame e tal, mas a gente vai precisar fazer um atendimento. O que a gente está fazendo é marcando para não ter aglomeração, Antecipando, né? E combinando da família se organizar para trazer de uma forma segura. Né? Então, acho que eu sou super encantada com o SUS, né? A Relane sabe muito disso. A gente, né? Eu acho que por estar lá e acreditar. Eu acho que, assim, quando a gente se mobiliza também, o paciente, as famílias tendem a se mobilizar.
né? Eu acho que nesse ponto, gente, é importante demais, assim, talvez a gente reforçar o vínculo que nós, profissionais, vamos criando uns com os outros, também dentro da rede. Sim. Porque, assim, o SUS, ele tem uma estrutura maravilhosa, enorme. Eu acho que todos nós, brasileiros, deveríamos nos orgulhar muitíssimo, porque é o único sistema de saúde no mundo que atende gratuitamente acima de 100 milhões de pessoas. Isso é algo para a gente realmente, né, assim, valorizar, acreditar. Mas a gente sabe que tem dificuldades, ele encontra impasses, ele encontra barreiras. Então, assim, tem alguns encaminhamentos que a gente sabe que se a gente ligar para o colega, facilita, né, o fluxo acontecer ali. Então, por que não? Sim. Né? Por que não, né? Por que não ajudar também, né? Nesse momento, eu vejo a importância que é a atenção secundária. Eu estou falando da atenção secundária como um todo, CAPS, ambulatório, mas assim, os ambulatórios, a importância por quê? Com o princípio que eu não posso gerar aglomeração, então, assim, a reformulação de um serviço tipo ambulatorial. Então, a gente da Diretoria de Saúde Mental, junto com a nossa coordenação, junto com o SAIS, então a gente tem muito essa preocupação assim, vamos manter o atendimento aos nossos pacientes com proteção e como a gente pode dar um suporte melhor com isso, hoje nos nossos CAPs. Então, a equipe às vezes faz esse teleatendimento, alguns grupos que não podem ser desfeitos e eu não posso trazer para aglomeração, né? Então, você vai ver o tanto que tem a boa vontade junto com os nossos servidores, que para mim o SUS funciona melhor, porque os nossos servidores são extremamente assim, excepcionais. Comprometidos. Né? Então, a gente consegue ter esse tipo de atendimento. Aí, então, né? Já que a Jussane puxou a sardinha, vou puxar também lá. Sim, porque o serviço de lá de vocês é maravilhoso, é muito importante. Lá, a pergunta é inversa, sabe? A pergunta é, meu Deus, mas como isso não existe na rede privada? Como um ambulatório como o nosso, né? Assim, que eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte, porque é um ambulatório de referência aqui no DF, né? Um ambulatório completo, que tem geriatras, tem médico que dá assistência também, enfermeiras, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, técnica de enfermagem, enfermeiro, acho que não esqueci ninguém, né? Assim, enfim, só não tem até o odonto, não tem não? Não, o odonto, eles têm lá, o CEL é lá também, na Policlínica, então a gente faz uma parceria, mas eles não são exatamente do nosso da linha de cuidado, né, específico, né? Eles não estão com a gente, mas assim, toda vez que a gente precisa, a gente consegue fazer uma parceria com eles. Então, assim, essa rede, ela só é possível dentro do SUS. Eu, particularmente, não conheço nenhuma clínica, nenhum lugar em que você chegue, que você tem todos esses profissionais reunidos e que conseguem fazer um atendimento, de fato, interprofissional, né? Onde você discute casos, você faz planejamento terapêutico. Não existe isso. Né? No privado, a gente vai em uma consulta, vai em outra, cada um vai receitando uma coisa, vai prescrevendo. Né? E você falou uma coisa importante, assim, essa coisa da gente conhecer o nosso paciente. Né? Então, por exemplo, isso que eu falo de progressão de processos é uma informação que muitas vezes é o familiar que traz para mim. Eu sei de onde o paciente estava, eu tenho uma previsão de que aquilo que ele está falando está fora do que estava esperado, e eu sei que eu preciso dar um passo a mais que talvez não fosse naquele momento, né? Então, também tem como esses serviços, porque eu tenho um enfermeiro, quer dizer, eu tenho várias pessoas que conseguem ter informações a respeito desse paciente, da família, né? Por exemplo, essa família, às vezes eu não tenho informação, mas o enfermeiro tem, essa família veio de longe, ou essa pessoa é a que cuida, ou essa pessoa não é a que cuida, né? Então, quer dizer, é uma rede interna que tem várias informações e que faz com que a gente consiga, dentro dessa situação toda, priorizar essa revisão, muitas vezes. Você falou do ambulatório, e eu acho que uma das coisas importantes que alguns serviços têm conseguido se adaptar é funcionar meio como pronto atendimento. Sim. Né? Que é uma coisa que a gente já está fazendo aí nos últimos 2 meses de uma forma bem mais, vamos dizer, efetiva, porque é isso que a gente tem visto. Se esse paciente tem uma resposta aqui, com uma equipe que conhece ele não precisa ir a um pronto-socorro. Né? Sim. Eu também acho que é uma coisa super importante. É o intuito nosso, né? Não chegar numa internação, numa descompensação. Sim. Então, quando a gente fala em ambulatório de geriatria e gerontologia,
não é o idoso, né? É até interessante pensar, porque quem é o idoso? O idoso, enquanto uma figura, ele não existe. Nós temos vários tipos de idosos e várias configurações possíveis dentro das famílias e das realidades que a gente atende hoje, né? Então, assim, todo atendimento ao idoso é necessariamente um atendimento à família do idoso também. E lá no ambulatório a gente faz muita questão, em todos os meus primeiros atendimentos, eu pego toda a rede familiar daquele idoso, quem são os filhos, quantos filhos são, aonde que eles moram, se eles são casados, o que eles fazem de profissão. Isso a minha anamnese ela já começa assim, né? Então, assim, eu preciso saber quem são essas pessoas, se essa rede de proteção ao idoso ela é efetiva ou não, né? Para que a gente possa lançar mão de outros recursos. Porque na nossa realidade, a gente tem famílias, como eu já tinha colocado, né, que agora só legitimaram esse abandono, porque esse idoso já era mesmo deixado, né, a revelia, mas temos famílias também que têm um cuidado e um amor incrível, né, por esse idoso. Então, assim, e que conseguem se articular entre as suas próprias redes, na dinâmica intrafamiliar, né, assim, de filhos, filhas principalmente, né, porque a gente sabe que tem essa questão de gênero também, noras, netos, netas, para esse cuidado do idoso também, né? Então, assim, uma coisa, por exemplo, importante, né? A gente estava falando agora há pouco da questão dos primeiros sinais de demência. O isolamento, ele perturba até a nós que estamos normais, digamos assim, né? Na nossa noção de tempo e espaço. Tenta ficar um mês inteiro sem sair de casa, se daqui a pouco você já não está perguntando que dia é hoje. Né? Se eu já... Não consigo. se é de manhã, eu já acordei, eu já... Né? Então, assim, às vezes é importante a gente continuar ajudando esse idoso também, dentro de casa, a se orientar no tempo e no espaço. Hoje é segunda-feira, dia 20, nós vamos fazer isso, tem aquilo, né? Enfim, porque isso também é estratégia de cuidado. Parece simples, parece bobo, e faz toda a diferença, né? Abrir a janela, né? Deixar o dia ser dia, a noite ser noite. Uhum. Não entrar numa rotina que muda muito os horários de alimentação, né? Deixar que ele, se tem acesso a um quintal, ou se tem acesso a uma área externa, que ele tenha acesso a essa área externa, né? Organizar até as rotinas de casa que ele pode ajudar, que ele pode contribuir. Tem uma orientação em geriatria que é super importante, né? Que a gente não pode atrasar intervenções e nem antecipar intervenções, né? Então, talvez, uma questão que seja importante é a gente avaliar com a família ou com a rede que tipo de adaptações foram feitas e se essas adaptações eram necessárias e se eram necessárias naquele momento, né? Porque, assim, às vezes o idoso fazia sua própria comida. E se estão surtindo essas adaptações, né? Mas porque às vezes pode ser mais prejudiciais. Mas ainda, aí, né? para ele não ir ao mercado, fornece uma quentinha. Bom, estou dando um exemplo aleatório. Quer dizer, todo aquele tempo que ele estava ali ocupado de fazer a própria comida, de escolher o que ia comer, ele é suprimido por uma medida que parece cuidado, mas não é cuidado, né? Outro ponto, quando a gente fala de reorganização, é das reconfigurações familiares, né? Assim, às vezes idosos que foram levados para uma outra casa onde pudesse talvez receber mais cuidado, ou que alguém foi ficar com ele. Então, quer dizer, eu acho que isso também precisa às vezes ser investigado e ver a efetividade, ver o tipo de estresse que isso está gerando, né? Porque muitos acordos, talvez aquilo que a gente já falou, vão ter que ser reacordados. E nós, enquanto profissionais de saúde, muitas vezes a nossa intervenção vai ser ouvir como é que essas organizações foram feitas, essas pactuações foram feitas, e conferir se o idoso foi participado disso. Porque, assim, eu tenho visto que eles estão atentos e estão disponíveis para pactuações. Sim. Mas, às vezes, a família não tem também muito essa tradição, e agora, como a Débora falou, é o momento de provocar isso. Finalizando, quer colocar alguma coisa, Jussane, Débora? Bom, talvez a experiência que a gente teve lá no ambulatório, os serviços que tiver uma carta é estranha, né? Mas é isso, de pacientes idosos, buscar alguma forma de monitoramento. Né? Eu acho que não precisa ser necessariamente presencial,
O que a gente tem visto é que algumas perguntas sobre orientação, sobre perguntas como inventário básico, Sim. elas têm sido muito efetivas, né? Então, isso que a gente falou, tem ficado mais preocupado, tem ficado piorado a alimentação, tem dormido com alguma dificuldade, está mais agitado, está mais agressivo. Eu acho que, e até se algum serviço precisar da nossa orientação. Eu ia falar bem isso, tá? né? A gente confeccionou realmente uma ficha que é possível fazer pelo telefone, inclusive que é uma ficha que vai nos ajudar quando a regulação começar a funcionar, né? Os serviços mais secundários, tanto policlínicas como CAPS, tem como a gente pactuar, Matriciar, né? matriciamento, né? Então, o recurso da telemedicina vai vir provavelmente para resolver alguns problemas. E o que a gente tem visto é que esse monitoramento, ele é efetivo e ele consegue acessar aquele paciente que às vezes a gente vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado, né? Se ele tiver uma ficha lá, a gente faz com residentes, você falou o telefone, eles, nossa, se rejuvenesceram assim, com essa possibilidade, tem realmente ajudado bastante, mas o profissional da rede que já conhece o paciente, ele pode ser, né, capacitado para fazer isso também. E eu acho que é efetivo, e aí daí a gente tem como acessar ou identificar aquele paciente que está mais vulnerável, né? E, assim, a minha consideração final, eu acho que é importante demais a gente ter em conta que a nossa população é uma população que, muitas vezes, a fonte de informação dela vem pela mídia, e a mídia da televisão aberta, então, com poucas opções de mudar, de se desligar um pouco desse assunto de Covid. Então, eles são bombardeados dia e noite, né, com esse assunto. E aí nasce um sentimento de desesperança, que eu acho que é o mais crítico, talvez, assim, dentro de um quadro de depressão, né, de um transtorno mental, quando já não se há mais esperança, né? Então, acho que agora, assim, para nós, profissionais de saúde, nós temos um papel importantíssimo de restabelecer essa esperança, sabe? Um dia a mais que a gente está ficando isolado é um dia a menos de pandemia, porque isso tudo vai passar. Sim. Sabe? Uma hora as coisas vão voltar ao normal. É muito importante a gente assegurar isso também, né? A gente colocar isso para os pacientes, porque a sensação que tem é que não vai passar, né? A gente está mergulhado agora e aí não vai acabar. Não, e vai. E, assim, a esperança, ela não pode morrer mesmo. Sim. Então, gente, muito obrigada mesmo. Pena que o tempo é Obrigada. pouco, a gente, né? Muito assunto, falar né? muito assunto, gente. Muito obrigada, Muito Gislaine, assunto. pelo tempo de vocês, Débora, obrigada. Obrigada. A gente sabe que o tempo de vocês é muito valioso. Estou à disposição. Tá, Joia? Eu acho que é uma oportunidade para a gente também, né? Isso aqui é o nosso trabalho e ele só está se modernizando. Sim. Porque eu acho que esse é um aprendizado positivo, né? De tudo que a gente está vivendo. É isso aí. Obrigada. Então, pessoal, quem gostou, dê um like aí no vídeo, e quem não se inscreveu, se inscreva no canal, pois precisamos passar mais essas informações para toda a nossa população, para os nossos entes queridos. Muito obrigada, até a próxima.